A notícia de que a esposa de um chefe do tráfico foi recebida no Ministério da Justiça e Segurança Pública do ministro Flávio Dino, assim como em outros órgãos do governo Lula, indignou cidadãos e parlamentares e gerou diversas propostas para convocar o ministro a prestar esclarecimentos e para pedir seu impeachment. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma imagem com as manchetes: militantes de esquerda batucam na Paulista em apoio ao Hamas e Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. E o texto: esquerda, mais facções, mais Hamas, o diálogo cabuloso. Bolsonaro comentou: é o amor. O senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, ironizou: na minha época do Ministério da Justiça, até recebíamos criminosos em Brasília, mas eles iam direto para o Presídio Federal. O senador Luiz Carlos Reis apontou: Flávio Dino tem muito o que explicar. Não esquecemos das fitas apagadas, dos excessos de voos da Força Aérea Brasileira, das tentativas de censura ou das cenas de deboche, depois de subir a maré com proteção divina. Agora temos relações próximas com a primeira-dama do Comando Vermelho? Assinei embaixo do requerimento do meu colega Jorge Seife Júnior para convocar o ministro, mas o que precisamos mesmo é removê-lo da cadeira. Ele não tem condições morais, políticas ou técnicas de permanecer no cargo. O senador Jorge Seife Júnior disse: a visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça seria apenas mais uma coincidência. Exigimos que o ministro Flávio Dino nos responda sobre esse fato inaceitável na Comissão de Segurança Pública do Senado. O deputado Maurício Marcon comunicou: o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino recebeu não uma, mas 2 vezes neste ano, a dama do tráfico amazonense Luciane Barbosa Farias, esposa do líder do Comando Vermelho no Amazonas, Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas. Casados há 11 anos, o casal de bandidos foi condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Clemilson cumpre pena de 31 anos atrás das grades, mas Luciane, o braço financeiro do CV, responde em liberdade. A traficante está tão livre que participou totalmente despercebida pelo setor de inteligência do Ministério de Dino de 2 audiências com 2 secretários e 2 diretores do Ministério de Dino. De 2, uma. Ou Flávio Dino é conivente com o tráfico, ou sua gestão é absurdamente incompetente e irresponsável. As visitinhas da dama do tráfico são um gravíssimo risco à segurança pública do país e esse risco não pode permanecer, assim como Dino não pode permanecer como ministro de Estado. A oposição entrará imediatamente com um pedido de impeachment de Flávio Dino. O senador Rogério Marinho disse: protocolizamos hoje um requerimento de informação sobre as audiências da esposa de líder de facção criminosa no Ministério da Justiça. É preciso transparência e rigor nas explicações dos encontros do governo com a dama do tráfico, condenada a 10 anos de prisão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. A senadora Damares Alves compartilhou notícia que dava conta de que a senhora também visitou o Ministério com o nome de Direitos Humanos e disse: é simplesmente inacreditável. O deputado estadual Gil Diniz disse: encontro cabuloso com esposa do líder do Comando Vermelho ocorreu no Ministério da Justiça, de responsabilidade do Flávio Dino. Até o momento, silêncio da esquerda e da Rede Globo. Impeachment e ou afastamento imediato é o mínimo que se espera e, posteriormente às investigações, prisão dos culpados. Guilherme Boulos também recebeu a primeira-dama do Comando Vermelho. Qual foi a pauta da conversa?
O deputado Daniel Freitas disse: simplesmente a dama do tráfico amazonense participando de reuniões com o alto escalão do Ministério da Justiça. Na pauta, melhorias no sistema prisional. Por segurança nacional, Flávio Dino e sua equipe devem ser expulsos imediatamente. Já estamos tomando as devidas medidas. Pouco depois, o deputado compartilhou uma imagem mostrando que o ministro Flávio Dino bloqueou no Twitter e o print com o seu tweet que teria motivado o bloqueio. O texto dizia: "O ministério é de vossa responsabilidade e você sabe disso. O fato é que a esposa do líder de uma facção, envolvida até o pescoço com o crime, esteve reunida com membros de sua equipe. Vai jogar a culpa em quem dessa vez? Assuma sua posição de líder e saia do papel de vítima." Freitas estava respondendo a um tweet do ministro Flávio Dino, em que o ministro afirmou que ele próprio não teria recebido a referida senhora pessoalmente. A deputada Júlia Zanatta também respondeu ao tweet do ministro perguntando: além de se vitimizar e dizer que não tem culpa de nada, o que o senhor vai fazer a respeito? Zanatta comentou ainda a declaração do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ela citou: tem se falado muito da mistura que há entre o crime organizado e a política, afirmou o ministro Gilmar. Zanatta perguntou: tá certo, mas conforme o Estadão, a dama do tráfico também foi recebida no CNJ. E agora? O jurista Fabrício Rebelo, especialista em segurança pública, disse: o episódio do recebimento da dama do tráfico amazonense no Ministério da Justiça, em 2 oportunidades, tem 2 explicações. Ou se a recebeu sem saber quem era, e a incompetência dos que ali atuam é estratosférica, ou a linha de comunicação com o crime organizado está mesmo aberta. A deputada Rosana Vale apontou: assessores do Ministério da Justiça recebem a esposa do chefe do Comando Vermelho do Amazonas. Condenada por lavagem de dinheiro e associação com o crime, a dama do tráfico foi cobrar melhorias para presos. É assim que Flávio Dino e o PT combatem o crime organizado no Brasil? O deputado Felipe Barros disse: irei ingressar com pedido de impeachment contra Flávio Dino. Convido todos os senadores e deputados para assinarem. Ao receber a primeira-dama de facção criminosa no ministério para terem diálogos cabulosos, Dino atenta contra a segurança interna do país, o que é causa expressa na lei para impeachment de ministro. O cidadão Adriano Tomazoni disse: enquanto o STF prendia idosos e condenava tias do Zap a 17 anos de cadeia, mesmo sendo réu primário, o governo recebia o crime organizado em seus gabinetes. O jornalista Rafael Fontana afirmou: Flávio Dino e sua equipe não têm mais condições de permanecer no Ministério da Justiça. Mesmo para um narco-estado, a continuidade do ministro tornou-se insustentável. O perfil do Partido Novo publicou: assessores do ministro da Justiça, Flávio Dino, receberam a dama do tráfico amazonense 2 vezes este ano dentro do prédio do ministério. Luciane Barbosa Farias, integrante do Comando Vermelho, teve audiências com secretários e diretores sem registro nas agendas oficiais. Luciane é casada com Tio Patinhas, considerado criminoso número 1 no Amazonas. O casal foi condenado por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. Tio Patinhas cumpre 31 anos na prisão. Luciane, em liberdade, atua como braço financeiro do marido, segundo o Ministério Público. Luciane preside a Associação Instituto Liberdade do Amazonas. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a ONG é sustentada pelo Comando Vermelho, que a usa de fachada para obter capital político para negociações com o Estado. O Brasil não pode tolerar o crime organizado no coração da justiça. Flávio Dino precisa ser exonerado e investigado urgentemente.
O deputado Giovanni Cherini disse: muito estranho o silêncio da mídia e dos aliados sobre a ilustre visita que o Ministério da Justiça recebeu em 2 oportunidades. Acha mesmo que não sabiam quem é? Se fosse no governo Bolsonaro, era plantão plim-plim a cada 5 minutos. O deputado Mário Frias comunicou: acabei de solicitar à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas um relatório detalhado sobre como chegaram à conclusão de que o Instituto Liberdade do Amazonas recebeu recursos da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho. Todas as medidas cabíveis serão tomadas. O deputado federal Carlos Jordi questionou: ela foi condenada a 10 anos de prisão por associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, é casada com o chefe do Comando Vermelho no Amazonas, mas Dino diz que era impossível o setor de inteligência detectar a presença dela. Seu ministério é muito diligente em investigar adversários, mas não pôde identificar traficantes recebidos por autoridades da pasta? O cineasta Josias Teófilo ponderou: se a dama do Comando Vermelho sentiu-se confortável de postar em suas redes sociais as visitas aos ministérios do governo Lula, imagina os contatos extraoficiais que eles não têm. A deputada Carla Zambelli disse: inconcebível. E além da dama do tráfico amazonense ser recebida 2 vezes pelo Ministério da Justiça de Dino e Lula, foi recebida também por Boulos e Janones. Luciane Barbosa é casada com o traficante Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho em Manaus. Estamos assinando com Felipe Barros e outros deputados pedido de impeachment de Dino. O ex-deputado Deltan Dallagnol questionou: o ministro da Lacração, mais conhecido como ministro da Justiça, disse que está enfrentando o crime organizado todos os dias no ministério. Dá para acreditar em Flávio Dino, depois de sua equipe ter recebido a dama do tráfico condenada por inúmeros crimes pela Justiça? O senador Flávio Bolsonaro afirmou: é impossível que a inteligência do ministério que Flávio Dino não soubessem. A dama do tráfico, recebida na antessala de Dino, é uma pessoa condenada, com ligações públicas e notórias com uma facção e que pediu uma reunião para falar justamente sobre cuidados com os presos dessa facção. Alegar burrice, incompetência ou ignorância não cola. As coincidências e os vestígios são muitos. Apesar de condenada em 2 instâncias, a dama do tráfico recorre em liberdade, diferentemente de pessoas inocentes que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo sem qualquer evidência de crime, centenas de pessoas passaram meses presas, sofrem com medidas cautelares arbitrárias e abusivas e estão sendo julgadas sem direito ao duplo grau de jurisdição e sem acesso ao devido processo legal. Até a violação de direitos de crianças já se tornou comum no país, assim como a violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de família e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento para prover atividades para os filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas devido a um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião.
Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 28 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.